quero falar agora é sobre os 3 deveres. São 3 deveres para uma vida bem-sucedida. E aqui estão eles. Primeiro, tenha uma meta que seja objetiva e que valha a pena. Esse é o número 1. Número 2, nunca complique alguma tarefa, ou melhor, nunca amplie nenhum obstáculo. Esse foi o número 2. Mas deveríamos mudar a sequência. E o 2 deveria ser o 3. E o número 2 é: viva pelo princípio do amor. Tenha uma meta, viva pelo princípio do amor e nunca amplie qualquer obstáculo. Durante os próximos minutos, vamos nos concentrar no que o Dr. Pio chamou de princípio do amor. Você sabe de fato o que o amor significa? Nós usamos essa palavra o tempo todo. Eu amo meus pais, eu amo meu carro novo, eu amo torta de maçã, eu amo dormir até tarde, eu amei aquele filme, eu amo meu amigo, eu amo meu novo penteado, eu amo fazer compras, eu amo meus filhos. Nós jogamos a palavra amor como se estivéssemos espalhando sementes de grama pelo chão. Ela não tem mais um valor real em nosso idioma. Dr. Pio falava com muita força sobre a delicadeza do amor, e ele sempre escrevia e falava sobre a delicadeza do conceito maduro a respeito do que é realmente o amor. Dr. Pio apontava rapidamente o que o amor não é. Por exemplo, quando uma emoção envolve nada mais que um suspiro romântico e profundo, e quando quer chamar a atenção da outra pessoa, então isso não é amor, isso é dependência. O amor dependente é uma emoção infantil que recebe, mas não dá de volta. Não existe compromisso e o sentimento romântico vai mudando conforme o humor. Além disso, essa atração romântica não modifica a pessoa que ama e nem a pessoa amada. É simplesmente um sentimento presente que dura apenas algum tempo e passa rápido, o que é pior. O amor maduro, por outro lado, é mais espiritual, faz mudanças profundas na pessoa. Uma das mudanças mais notáveis é que quando você ama alguém de verdade, você se torna mais fortalecido, fica mais interessado no prazer do que no desprazer. O bem-estar e a felicidade da pessoa que você ama tornam-se mais importantes que seus próprios. É assim que os pais amam seu filho, é incondicional. E vem com a convivência de tempos mais difíceis, tornando-se fortalecido. Não importa o que a criança faz, ele ou ela serão amados sem qualquer reserva. Seu filho pode aborrecer ou desapontar ou magoar você, ou então ele resolve que seu ponto de vista não está certo, mas quando tudo isso passa, seu amor estará forte. É como o amor de Deus por nós. Você ama o seu filho, não importa o que ele faça. Essa é a essência do amor incondicional. Não existe excesso de bagagem que venha junto. É um amor puro e maduro, do melhor tipo. Como a noção do amor maduro é tão importante, pense nas pessoas que você ama. Para fazer isso, você vai ter que começar separando a palavra amor da palavra gosto do seu vocabulário. Na maioria das línguas, a palavra amor é reservada para pessoas. Quando se refere a coisas como roupas ou atividades, a nossa cultura usa o verbo gostar, ou talvez possamos dizer, é agradável para mim. Entretanto, nós costumamos usar a palavra amor no lugar de prazer, para nos referir desde um momento agradável, quando tomamos um sorvete de casquinha, até quando encontramos com a pessoa da nossa vida. Pense bem. Com que frequência você usa amo quando gosto faria o mesmo sentido? O que você acha das pessoas que você ama? Você vai amá-las para sempre, incondicionalmente? Ou você tem má vontade para aceitar qualquer deslize que possam cometer? Se essas pessoas não fizerem aquilo que você espera, será que esse amor vai acabar? Você combina um amor com fé e confiança com companhia? Ou é como um produto que se compra porque chamou a sua atenção momentaneamente? O maior presente que os humanos já ganharam é a habilidade para amar e ser amado. Não apenas por outros humanos, mas também por uma força maior que nós mesmos. Uma história muito especial sobre o amor que Dr. Pio contava sempre era a história de Mama Jane. Quero falar sobre uma história contada por um amigo meu chamado Arthur Gordon. Ele contou sobre um garotinho que morava em Nova York
e que foi abandonado pelos pais aos 3 anos de idade porque ele desenvolveu a paralisia. Ninguém conseguiu encontrar esses pais e o garoto viveu às custas do Estado. Depois, ele foi colocado em um lar de crianças adotivas e as pessoas desse lar de crianças adotivas o receberam quando ele tinha cerca de 6 anos. Isso foi no estado da Geórgia, próximo ao mar, no meio da Pine Forest. Ele tinha alguns parentes lá. Então lá havia uma mulher muito nobre e amada por todo mundo, que era chamada de Mama Jim. Ela era parteira. Nenhuma mulher daquela região queria dar à luz com outra pessoa que não fosse Mama Jim. E naquele lugar da Geórgia, elas a chamavam de Mama Jim. Ela podia curar através do toque. Cuidava de qualquer pessoa doente com suas ervas e fazia a cura pelas mãos. E ela colocava as mãos das pessoas e a maioria ficava curada. E se não ficasse bem, era porque não tinha paz de espírito. E ela amava todas as coisas, humanos ou animais. E ela, essa grande Mama Jim, apaixonou-se por essa pequena criatura de Nova York. Ela começou a trabalhar com ele todas as noites, fazendo massagens naquela perninha tão fraca. Ela não sabia muito sobre isso, mas tinha muito amor e força naqueles dedos. E ela fazia massagem naqueles dedos até que o garoto começasse a chorar de dor. Então ela falava para ele sobre Jesus e de como Jesus o amava e como Jesus queria curá-lo. E ela não conhecia nada sobre hidroterapia, mas ela sabia que era uma coisa boa. E ela tinha um neto muito forte que carregava o garotinho e o colocava numa tina, e ele ficava brincando na água, e ela ficava cantando as velhas canções das terras do sul. Então aquele garotinho começou a amar aquele lugar mágico, onde no inverno as árvores passavam de verdes para cinzas, e onde tinha um ar tão puro. E onde no verão ele ficava sentado lá fora, sentindo a brisa sob uma árvore. Então, ele amava aquele lugar. Ela costumava dizer a ele: querido, você vai andar qualquer dia desses. E eu quero que você faça uma coisa: nunca diga a palavra impossível. Acredite que você vai andar. Qualquer dia desses, Deus irá me contar quando você vai poder andar. Ele devia estar com 12 anos, quando amanhã ela disse a ele: querido, o senhor falou ontem comigo e me disse que hoje seria o dia que você iria andar. Ela o colocou de pé contra a árvore, tirou suas muletas, tirou seus apoios. Ela afastou-se, estendeu seus braços e disse: bem, querido, Mama Jim ama você, Jesus ama você, e eu quero que você ande. E ele estava com medo e disse: Mama Jim, você sabe que eu não posso andar? Ela disse para ele: querido, Deus me disse que você pode andar, e se isso é possível para Deus, mesmo sendo impossível para o homem, Deus não pensa assim. Venha, querido, são só 3 metros. E ele então deu um passo, e depois outro, mais outro, e caiu nos braços dela. E os dois choraram. Levou mais de 2 anos para que ele pudesse andar e atingir a normalidade. Ele amava demais aquela mulher. Ela era a família dele, ela era a sua mãe. Ele ia vê-la 3, 4 vezes por semana. Ele tornou-se um homem, tornou-se um editor de jornal, e ele amava trabalhar com as palavras e acabou tornando-se um líder naquela região. Uma noite, um dos netos veio bater em sua porta e disse a ele: Mama Jim está morrendo. Está chamando você. Ele subiu na caminhonete e foram pela estrada com aquela luz da lua, passando pelos pinheiros, chegando até aquele portão branco. E finalmente
ele chegou na casa de Mama Jim. A casa estava lotada de amigos e família. Ninguém chorava, ninguém se lamentava. Todos estavam lá, silenciosos, aguardando, pensando na presença e na dignidade da morte. Ela estava deitada na penumbra e ouviu a voz dele. Então, ela disse a ele: venha para perto de mim, querido. E aquele homem, um homem forte, foi sentar-se ao lado dela. E ele pegou sua mão, e levantou e colocou sobre a cabeça dele, para a última bênção. E ela disse a ele: querido, fique sempre sob o brilho de Deus, porque foi Ele quem fez de você o que você é. E Ele estará sempre com você. Ele então pegou sua mão e a colocou junto com a outra. E dali a alguns minutos, ela deu seu último suspiro. Mama Jim entendeu o que era o amor incondicional. É algo semelhante ao cuidado, a dar amor às pessoas sem egoísmo e acreditar completamente no resultado que quer ter. É esse o amor que todos nós queremos ter na vida. Mama Jim não achou nem por um minuto que se o garotinho não conseguisse andar, ela não poderia mais amá-lo. Ao invés disso, ela disse que ele iria conseguir. Ela tinha fé, tinha convicção e estava disposta a fazer tudo o que fosse possível até ter o resultado que ela acreditava que fosse possível. Isso é um amor maduro. É esse o amor que todos nós procuramos ter pelas pessoas. Esse é o princípio do amor em sua verdadeira forma. Um outro aspecto do princípio do amor é a respeito das pessoas que fazem parte de nossas vidas, mas que não são da família. Não são as pessoas que você prefere, e sim pessoas com quem você interage no trabalho ou nas lojas ou quando está regando o seu jardim. São os vizinhos, os vendedores de seguros ou dos shoppings. E você pode perceber que muitos deles agem com desprazer se estiverem bravos ou se não gostarem de você. E a nossa tendência natural é evitar pessoas que não são amáveis e amigáveis. Mas quando você aproxima-se deles com o peito aberto e com amor, então você pode ver neles um lado novo. Irá perceber que aquela atitude rude não é outra coisa além de uma máscara que encobre os problemas. Dr. Phil chamou essa aproximação de viver pelo princípio do amor. E ele contou a seguinte história para mostrar como pode ser o afeto. Lembro-me de uma vez quando fui dar uma palestra no estado de Ohio para empresários da controladoria. E ninguém entende menos de dinheiro do que eu. Mas não faz diferença em qual negócio você esteja. Se é vendedor de carros, de pressas, de batatas fritas ou controller, são todos pessoas, independente de seu trabalho. Então, eu havia dado a palestra e o apresentador era um rapaz jovem e muito gentil. Então, estávamos jantando e esse rapaz me disse: eu tenho um problema, eu trabalho com a pessoa do mais alto escalão. E eu perguntei como é o nome dele. E ele me disse o nome e eu disse: poxa, ele é muito importante mesmo. Um homem com uma estampa maravilhosa e que parecia rígido como uma rocha. Assustava demais todo mundo só de olhar. Eu disse: você trabalha para ele? Ele disse: eu trabalho, eu me reporto a ele 2 vezes por dia. E não sei mais o que fazer, ele acaba comigo. Eu chego na porta da sala dele, tento respirar fundo, mas ele grita comigo e me desafia o tempo todo com o que eu faço. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Ele disse. Então eu perguntei: o que você faz é bom? Você é um bom controle? Você conhece o seu lugar? Ele disse: sim, eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. Sou um controller muito eficiente. Eu disse: muito bem, pode dizer o que deve fazer. Na próxima vez que você chegar na porta da sala dele, mande alguns pensamentos de amor para ele antes de entrar. Ele disse: pensamentos de amor? Eu disse: isso, você o bombardeia com pensamentos de amor. Ele me disse: você não sabe mesmo como esse cara é difícil.
Se esses pensamentos de amor chegarem perto dele, serão como chuvas escorrendo numa parede de concreto. Eu disse, ninguém é tão duro assim. A razão para que ele seja desse jeito é porque talvez tenha sido magoado por alguém algum dia. E talvez ele tenha construído uma defesa para se proteger. Então, pode mandar seus pensamentos de amor. Então, dias depois, ele me disse que fez isso por vários dias, mas que não havia tido resultado. E daí ele disse, eu tive um pensamento um dia. Eu disse a ele, eu sou um rapaz jovem e você é um dos maiores homens do mundo dos negócios. E eu tenho tentado melhorar, por isso acha que tem alguma coisa em mim que você sugeriria que pudesse melhorar? Bom, ele disse, Jim, sabe de uma coisa? Eu sempre achei que você fosse muito arrogante, que você soubesse tudo, mas tem uma coisa que eu acho que você poderia pensar melhor, e sobre isso também. E daí ele disse uma terceira coisa, não venha falar comigo com tanto medo. Ele perguntou, você tem medo de mim? O Jim disse, bem, você sempre me tratou mal, mas agora eu sei que você é meu amigo. Então, ele continuou bombardeando com pensamentos de amor. Um dia, depois de uma reunião, o grande controller disse, sente-se aí, Jim, eu quero falar com você um minuto. Eu disse, eu tive um filho. E ele teria quase que a sua idade. Era meu único filho. E um dia, ele morreu. E quando ele morreu, alguma coisa morreu dentro de mim. A vida parece ter saído de mim. Então ele continuou, Jim, você se parece tanto com o meu garoto que eu gostaria que viesse me visitar algum dia, você viria. E o relacionamento foi estabelecido com aquele homem antes tão terrível. E o rapaz, meio assustado, me provou definitivamente, mais uma vez, que o maior cientista que já existiu estava certo quando disse: as criancinhas amam umas às outras. E quando o mundo consegue perceber isso, as pessoas vivem com muito mais sucesso. Se você quiser vir a ser uma pessoa de sucesso, você precisa viver sob o princípio do amor. Dr. Bill sempre disse que você consegue de volta aquilo que deu, e consegue de volta 10 vezes mais. Se você ama o ser humano, seu amigo, e se você ama a Deus, irá receber de volta um amor imensurável. Pode contar com isso. Agora gostaríamos de dar a você 3 passos que Dr. Bill disse que você pode dar para transformar a sua vida, vivendo pelo princípio do amor. Passo número 1. É transformar suas raivas e aborrecimentos em pensamentos de amor e bons desejos. Isso quer dizer que você precisa conseguir ter mais amor. Levar isso em conta quando encontrar alguém que está de mau humor ou que está amargo ou deprimido. Faça um desafio pessoal para colocar um sorriso no rosto ao encontrar alguma pessoa difícil com quem você tenha que lidar. E continue fazendo isso até que cada pessoa que entre em contato com você sinta o calor do seu amor. Passo número 2. Mantenha um relacionamento com a sua família e os amigos mais próximos de forma incondicional. Você vai precisar tirar a palavra talvez de seu vocabulário e comprometa-se com a sua esposa, seus filhos, irmãos, parentes e amigos mais próximos. Deixe-os saber que o seu amor por eles é ilimitado, sem fim e sem reservas. E passo número 3. Procure desenvolver conscientemente o caminho para o amor maduro. Não hesite ao comunicar os seus sentimentos. Fale sobre como se sente gratificado em ajudar alguém a atingir suas metas. Pense nisso antes e faça concessões, porque assim você e a pessoa amada ficarão felizes. Quando você dá esses passos em sua vida, quando você consegue sentir o amor em seu coração e consegue amar os outros, então, e somente então,
você poderá viver sob o princípio do amor. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você precisa viver sob o princípio do amor. É claro que conhecemos muitas pessoas que se acham espertas e não gostam de falar em amor. A única coisa que pensam é que devem ser polidos, espertos, engenhosos, sábios, os maiorais, e etc. Mas saiba que quando você for ver aqueles que conseguiram se realizar, verá que são pessoas amáveis, gentis, que estimam outras pessoas. E então, são bem-sucedidos. Esse é o final do lado A. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir o lado B, adiante a fita antes de virá-la. Como ser saudável, cheio de vida e alegre. E eu acredito firmemente que é isso que Deus deseja para todos nós. O último governador de Connecticut tinha uma característica muito estranha. Todos os dias da vida dele, ele dizia para aqueles que estavam à sua volta que aquele era um lindo dia. Esse homem foi professor de faculdade até os 60 anos. E depois, ele foi eleito 2 vezes governador de Connecticut. Não fazia diferença de como era aquele dia. Se ventava, chovia, trovejava ou nevava. A primeira coisa que ele dizia pela manhã para a família era: é um lindo dia. Então, se o dia era bom, não vinha ao caso. Porque na opinião dele, todos os dias eram bons para aquilo que você quer. Quando seu neto escreveu sobre a vida dele, ele disse: dentre todas as coisas que me recordo que foram ditas pelo meu avô, uma delas foi que ele sentia-se preenchido, com muita energia e curiosidade, que era saudável, cheio de vida e alegre. A maneira de se levantar e iniciar o dia é dizendo que é um lindo dia. Se você pensar bem, a vida pode ser comparada a um triângulo. Dr. Pio comparava com uma figura de 3 lados iguais correspondentes às funções física, espiritual e mental de nossa existência. Vivemos num mundo físico ou material. As coisas materiais são de fato muito importantes. Infelizmente, as coisas materiais acabam sempre dominando. Essa é a função que nos faz trabalhar pelo alimento, roupa e outros elementos materiais que necessitamos. Quando nos tornamos mais preocupados com a função física do que com as funções espiritual e mental, não estamos no caminho certo, porque vai causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio sempre irá resultar em doença ou perturbação. Doença é o oposto de saúde. A palavra doença em inglês, disease, quer dizer diz, que significa oposto a ou falta de ou ausência de alguma coisa. E ease, que é um estado de conforto. Isso quer dizer que se estamos doentes, estamos com falta de estado de conforto. Estamos sem serenidade.
Em outras palavras, estar sem saúde é, na verdade, estar fora de equilíbrio. Quando tudo em seu corpo está harmonicamente equilibrado, você está bem. Quando seu corpo não está funcionando adequadamente, então você não está bem. Para você sentir-se saudável, precisa das funções física, espiritual e emocional trabalhando juntas como uma equipe. Qualquer pensador positivo irá dizer a você que a função espiritual é especialmente importante para que você tenha boa saúde e muita energia. Quando o lado espiritual tiver a atenção que precisa, irá estimular a sua mente e a sua alma. Quando a mente tem pensamentos elevados e quando a alma está moralmente limpa, então o corpo corresponde com saúde. É simples assim. Para provar como isso é verdade, Dr. Pill estudou os casos clínicos de 5.000 pessoas doentes. Durante esse estudo, os pesquisadores descobriram que apenas 383 pessoas dentre as 5.000 sofreram algum tipo de acidente ou doenças orgânicas. Os médicos concluíram que essas pessoas estavam doentes porque, segundo eles, esses pacientes haviam criado em suas mentes os pensamentos de doença. Os cientistas reconheceram, portanto, que existiram mais perturbações de ordem emocional do que de ordem física. Se você procurar o equilíbrio em sua vida, viverá com menos sofrimento. Dr. Pill sempre falou sobre o Dr. John Schindler, que foi o pioneiro a procurar causas mentais em doenças físicas. Você é feliz o suficiente e tem paz o suficiente para viver uma vida longa? Que pergunta curiosa, não é mesmo? Mas essa pergunta era sempre feita aos seus pacientes pelo famoso médico americano chamado John A. Schindler. Ele era meu amigo e trabalhou muitos anos no estado de Wisconsin e escreveu livros, sendo que um deles foi o livro Como Viver 365 Dias por Ano. E ele era um médico muito eficaz e era um gênio de diversas maneiras. Ele costumava perguntar aos seus pacientes: olhe Bill, olhe Jane, Jack ou Mary, você é feliz o suficiente e tem paz o suficiente para viver uma vida longa? Ele costumava dizer a eles que se ele pudesse fazer com que seus pacientes elevassem seus pensamentos para uma área de alegria e paz por 10 minutos todos os dias, que eles ficariam bem, permaneceriam bem e que viveriam por muitos e muitos anos. E uma vez perguntei a ele o que ele queria dizer com alegria e paz. E a resposta dele foi que a paz mental é quando não existe raiva, quando não existe medo, nem conflito, quando a mente é absolutamente pura e limpa, e quando não existe nenhuma dúvida sobre a fé e a bondade de Deus. Eu costumava achar, anos e anos atrás, que a religião e a medicina eram duas entidades diferentes uma da outra. Mas esse pensamento ficou para trás quando esse famoso médico disse que se você tiver paz e alegria, você viverá por muitos anos. A Bíblia não diz que uma vida de paz faz tão bem quanto o remédio? É preciso ter alegria no coração, e assim você não precisa de frascos de remédios. Mas Robert Louis Stevenson, adorado pelas crianças e pelos adultos que tinham a criança internalizada, disse: perder a alegria é perder tudo. Então a pergunta é: eu já perdi a alegria? Bo Tillich, um professor famoso, costumava dizer:
A alegria conduz à realização. E a realização conduz à alegria. E a paz é um componente da alegria. Sem paz, não pode haver alegria. E sem alegria, não pode haver paz. E essas duas coisas juntas conduzem à cura, à grandiosidade e a uma vida mais longa. Uma vida que vale a pena. Dr. Pio fazia perguntas provocativas. Você é feliz o suficiente e tem suficiente paz para viver uma vida longa? Talvez você devesse olhar se está indo bem nessa área. Por exemplo, como você se sente quando se levanta de manhã? Como você recebe cada novo dia? Você se sente entusiasmado ou sente dores e mal-estar e fica deprimido quando pensa no que precisa fazer e preocupado em não atingir suas metas? Continuando esse assunto, aqui está uma coisa que nos perguntamos o tempo todo. Como vai você? E a resposta normalmente é, vou bem, e você? Pare um minuto e pense nessa pergunta. Você já se perguntou como vai você, em outras palavras, como está se sentindo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente? Como você se relaciona com o mundo à sua volta? Você é negativo a respeito do que está acontecendo ou pode pensar de forma positiva? Como se sente a respeito de sua família, do seu trabalho, de sua vida? Como se sente a respeito do que você é? E a respeito do que tem feito? Quando se vai mais fundo, a pergunta muda de figura, não é verdade? Muda mesmo. E isso pode fazer com que você viva a sua vida de uma forma mais leve e nova. Nessas fitas você ouve sempre a frase, o poder do pensamento positivo, porque quando você sintetiza tudo que o Dr. Pio ensina, aparece sempre um pensamento de que para ser uma pessoa saudável e positiva, você precisa ter pensamentos saudáveis e positivos. Como você pensa e determina o que você sente? Todos os dias fazemos escolhas entre as respostas negativas e positivas para cada situação. Podemos escolher entre viver uma vida alegre e saudável ou podemos escolher o negativismo, uma vida mal vivida, triste e cheia de reclamações. Podemos alcançar uma vida mais criativa de amor, fé, entusiasmo, esperança ou podemos escolher outras atitudes como raiva, medo, preocupação, ódio e falta de esperança. As emoções negativas irão rapidamente ocupar o lugar das positivas, se nós permitirmos. Quando nos sentimos sem fé em nós mesmos e a força está fora de nós, tornamos-nos inseguros e começamos a perder nossa habilidade de superar nossos problemas. Dr. Charles Mayo, que fundou a clínica Mayo, disse: "Nunca conheci um homem que tivesse morrido de tanto trabalhar, mas conheci muitos homens que morreram pela dúvida." Dr. Pio acompanhou esse pensamento e explicou que quando ele diz dúvida, Dr. Mayo estava se referindo à falta de fé em si mesmo, e mais à falta de fé em poder ser melhor. Dr. Pio contou sobre um homem com 87 anos de idade que foi morto em um acidente de carro. A autópsia revelou que ele tinha alguns fatores que deveriam ter se desenvolvido e transformado em doenças, mas isso não aconteceu. Essas doenças nunca se desenvolveram em seu corpo. O médico explicou para a filha daquele homem que, pela medicina, ele deveria ter morrido 20 anos atrás e perguntou se ela tinha alguma explicação para tanta energia e tanta saúde até ter sofrido o acidente. A filha dele disse que todas as manhãs ele se levantava e exclamava: "Hoje vai ser um dia ótimo." Se acontecesse alguma situação ameaçadora, sua resposta sempre era: "Tenho esperanças." Sua fé e entusiasmo mantiveram seu corpo saudável. O amor que ele tinha pela vida foi mais forte que as forças negativas que tentavam chegar até ele. Nós falamos antes sobre um estudo que ligava o pensamento com a saúde. Existem outros estudos que provam que a forma como você pensa está diretamente ligado a como você se sente. É por isso que a primeira regra para uma boa saúde é evitar comportamentos que possam trazer sentimentos de remorso ou culpa. Se você continuar pensando em alguma situação que trouxe sentimento de remorso ou culpa por acontecimentos do passado, a coisa mais saudável a fazer é livrar-se do sentimento de culpa. Isso é difícil de fazer? É sim, pode apostar. Vai ser saudável? Pode apostar nisso também. Quando você sente culpa ou remorso, sua liberdade acaba. Você fica sentindo-se desconfiado e se perguntando: o que irá acontecer agora? Você pode ser confiante e orgulhoso de seu comportamento e de você mesmo.
Dr. Pio, que viveu com muita energia até seus 90 anos, foi uma prova de como é verdadeira a conexão que deve existir entre o corpo e a mente. Ele provou que existe uma relação entre o pensamento positivo e a boa saúde. Talvez tenha sido por ele ter feito essa conexão pela primeira vez que ele escreveu e falou tanto sobre pensamento, sentimento e saúde. E é muito importante saber o que você pensa. Você pode pensar em você mesmo doente, ou pode pensar em você saudável. E as pessoas que estão sentadas aqui bem na minha frente podem pensar nelas mesmas doentes. E é natural que para toda essa gente esteja junta, falando apenas de uma média, talvez algumas estejam doentes pelos seus pensamentos. Como podemos dizer, doentes de preocupação. E isso amedronta demais, porque a preocupação deixa as pessoas doentes. Mas você pode pensar em você mesmo com saúde. Eis uma declaração feita por Joseph Krimsky, que disse: a proteção mais forte contra as doenças, germes, são as defesas internas. As forças normais que existem dentro de nós são suficientes para impedir infiltrações e ataques dos inimigos, germes e viroses. O termo moderno para esse complexo de forças chama-se psicossomático, que significa psico-mente e soma-corpo. É um conceito que integra e associa o corpo e a mente. Tem sido demonstrado pelo Dr. Krimsky e provado cientificamente que as tensões emocionais, estresses emocionais e pressão podem produzir depressão crônica e cansaço. E abaixando a resistência do corpo, pode haver infecção e doença. Muita preocupação, humor descontrolado, podem trazer mudanças no coração, rins e fígado, e em outros órgãos vitais. Junto com a pressão alta e a arteriosclerose, a raiva e o medo podem envenenar o corpo, tanto quanto qualquer produto tóxico. Agora que você entendeu como seu estado de espírito pode desequilibrar o seu lado físico, espiritual e mental de sua vida e pode deixá-lo doente realmente, existem 3 passos que o Dr. Pio identificou para você melhorar a sua saúde. Se você fizer esses exercícios conscientemente todos os dias em uma semana, você já irá notar a diferença. São passos de gigantes que podem ser muito importantes para a sua saúde de um modo geral, tanto quanto qualquer outro exercício que você possa fazer. Sugerimos que você faça junto com seus exercícios de rotina, usando o tempo para reprogramar a sua mente, ligando-a em pensamentos positivos em busca de uma boa saúde. Aqui está o passo número 1. Faça um controle do que você sente. Quando você acorda de manhã, separe alguns minutos para acessar o seu corpo. Se ainda estiver cansado ou se tiver com alguma dor e quiser se enrolar nas cobertas, levante-se ao invés de ficar pensando no dia que está chegando. Descubra algum aspecto positivo em tudo aquilo que tiver que fazer. Se você realmente não conseguir pensar em nada de bom para o dia que está começando, pense que amanhã de manhã, o dia de hoje, já terá passado. Antes de ir buscar o vidro de remédio e tomar um comprimido para sentir-se melhor, lembre-se que aquela pílula dissolve-se em seu estômago e não é tão poderosa quanto um pensamento saudável, dissolvendo-se em sua mente. O passo número 2 a seguir para uma boa saúde é substitua a raiva e o ódio em sua vida. Para fazer isso, escolha um dia e conte de fato o número de vezes que você disse eu odeio ou eu estou com raiva. Você poderia marcar em um cartão que fique no bolso ou na bolsa. Mas não estamos falando apenas em odiar ou ficar bravo com pessoas. Se você disser que odeia brócolis, que odeia chuva ou que odeia esse tipo de filme, ou seja lá o que for que você odeie, marque no cartão. Se você disser que o governo deixa você com raiva, ou seu filho, ou seu amigo, marque no cartão. Se você ficar com raiva porque um outro carro cortou você no trânsito, pode marcar também. No final do dia, conte quantas vezes você marcou o cartão. Talvez você fique surpreso. O ódio e a raiva estão cada vez sendo mais usados em nosso vocabulário de todos os dias. Expressamos essas emoções negativas sem de fato pensarmos sobre elas. E o que elas fazem? Elas causam inconscientemente doenças em nossos corpos e, portanto, nossas funções não ficam muito bem.
Para mudar o seu jeito de pensar, você precisa ter consciência do que está dizendo. Ao invés de dizer eu odeio a cor verde, por que não dizer essa não é a minha cor favorita? Ao invés de dizer estou com raiva, perdi a promoção, por que não dizer foi uma pena ter perdido? Tire as emoções negativas de sua mente e você imediatamente irá sentir uma nova paz. Uma paz que irá possibilitar atitudes saudáveis. E passo número 3. Esqueça as mágoas do passado e tire todos os ressentimentos de sua vida. Atitudes doentes irão envenenar seus pensamentos. Os maus pensamentos irão deixar sua saúde mal. Se a sua mente está sofrendo, o seu corpo irá refletir isso. Ficar ressentido e guardar antigas mágoas só irão causar mais sofrimento. Nós sabemos que é muito comum notarmos que as pessoas voltam para os mesmos problemas muitas e muitas vezes. Os anos passam e as pessoas ainda estão tentando digerir o mesmo problema do passado com a mesma intensidade de antes. Ao invés de ficar sofrendo por coisas que já passaram, jogue fora as lembranças ruins, limpe seus pensamentos. Aqui temos um exercício muito útil que ajuda a treinar a habilidade de imaginar e visualizar, como já falamos antes. Sente-se em um lugar calmo onde ninguém irá amolar, o telefone não irá tocar e ninguém irá interrompê-lo. Uma boa hora para fazer isso é antes de ir dormir. Imagine todas as mágoas que você teve, tudo que as pessoas fizeram para ferir você. Faça de tudo isso uma bola e então leve essa bola para a beira de um abismo. Esse abismo é tão profundo que você não consegue ver o fim. Então pegue essa bola e empurre-a no abismo, tirando-a de sua vida. Depois que fizer isso, lembre-se que você está no topo e que não tem mais nada para atrapalhar você. Sua mente estará clara e você estará cheio de energia e vitalidade. E você vai ter tirado aquele peso imenso de cima dos seus ombros. As dores e as mágoas ficarão esquecidas. Esse é de fato um exercício maravilhoso e eu posso dizer por experiência própria que funciona. Dê esses passos sugeridos pelo Dr. Pio e você vai mudar a sua saúde ao mudar o seu pensamento. Precisa lembrar-se de que você é muito esforçado e que tem boa vontade. Se você continuar fazendo isso, vai conseguir mover montanhas. Com fé, nada fica difícil. Sua vida vai tornar-se mais serena e você se sentirá mais equilibrado e sem tensão. Se estabelecer paz e tiver sempre bons pensamentos. Uma das formas com que o Dr. Pio realizava isso era com a terapia das palavras. Eu estive com um médico em Viena que falou sobre a terapia das palavras. Quando você começa a sentir-se tenso, é só dizer certas palavras. Ele dizia palavras alemãs. Vamos pensar em serenidade. Que linda palavra. Parece até uma música. Serenidade. Tranquilidade. Imperturbabilidade. Ou quem sabe você possa colocar as palavras de outra forma, como por exemplo declamar alguma poesia, como de repente o mundo brilhou para mim com nova luz. Parecia-me até que eu não sentia a lei da gravidade. Tive a impressão de que tudo se tornara mais leve. Que liberdade! Senti como se rompesse do fundo do meu ser uma alegria que se levantava como um jato de água a subir até o céu. Cheguei à conclusão de que se tinham desfeito os laços que me prendiam e atormentavam dia e noite. Descobri que meu espírito saíra das penumbras que o envolviam. É só conversar com você mesmo dessa forma todos os dias. Você vai relaxar. Esse é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte até o início. Para ouvir de novo o lado A, vire a fita agora.